Sabe quando parece que as dívidas saíram completamente do controle? E que organizar a vida financeira é uma missão impossível? Pois é, existe uma ferramenta na lei pensada exatamente para ajudar nessas horas. A lei do superendividamento. E neste nosso guia, a gente vai entender direitinho o passo a passo de como ela funciona. É uma sensação que muita gente conhece, né? As contas vão se acumulando, os juros crescem e parece que não tem saída. É um sentimento que pode ser realmente avassalador, mas o ponto fundamental é saber que sim, existe ajuda disponível e uma luz lá no fim do túnel. E essa luz é exatamente isso, uma lei. Uma lei que foi criada especificamente para essas situações. Pensa nela como uma mão estendida para ajudar a colocar as finanças de volta nos eixos. Então vamos conhecer pelo nome, a Lei do Superendividamento. O objetivo principal dela é justamente esse que está na tela: proteger o que é básico para viver. Garantir que o essencial seja preservado, não importa o tamanho da dívida. Mas o que é essa lei na prática? Bom, ela é uma atualização importante no Código de Defesa do Consumidor. Foi criada para amparar as pessoas, os consumidores de boa-fé, que por algum motivo perderam a capacidade de pagar o que devem, sem ter que sacrificar o essencial para viver. O coração dessa lei é um conceito chamado mínimo existencial. Pensa nisso como um escudo que protege a renda. A lei diz que uma parte do dinheiro que a pessoa ganha é intocável. Esse dinheiro é para garantir despesas fundamentais, como aluguel, comida, contas de água, luz, enfim, o básico para ter dignidade. É isso que impede que os credores levem toda a renda. Certo, o conceito é forte, a gente entendeu. Mas como é que isso vira realidade? Vamos mergulhar na parte prática e ver como esse processo de repactuação de dívidas realmente funciona. O primeiro passo é pedir uma audiência de conciliação. A grande sacada aqui é que essa audiência reúne todos os credores de uma vez só, para negociar tudo em bloco. Nessa reunião, a pessoa endividada apresenta um plano de pagamento que seja realista. E olha, 2 pontos aqui são incríveis. É possível conseguir um tempo de folga, uma carência, antes de começar a pagar e, além disso, as ações de cobrança que já existem podem ser suspensas. Isso já dá um alívio, né? E essa organização toda tem um prazo bem definido para acabar. A lei estabelece um limite, um teto de 5 anos para quitar tudo o que foi renegociado. Isso permite um planejamento de verdade, a longo prazo, com parcelas que cabem no orçamento. E esse número aqui é um respiro e tanto. A lei permite que seja concedido um fôlego de até 180 dias, isso mesmo, 6 meses, antes de ter que pagar a primeira parcela do acordo. É um tempo super valioso para se reorganizar sem aquela pressão imediata das cobranças. Agora, uma parte que é fundamental a gente entender: para quem essa lei serve e que tipos de dívida entram na negociação. Entender essas regras é o que vai dizer se esse é o caminho certo para cada situação. A lei separa bem as coisas. Dívidas do dia a dia, sabe? Contas de consumo como luz e água, empréstimos no banco, o rotativo do cartão de crédito, carnês de loja, tudo isso pode entrar na negociação. Agora, por outro lado, algumas dívidas ficam de fora. Financiamento de imóvel, por exemplo, que tem o próprio bem como garantia, ou dívidas mais específicas como crédito rural, impostos e pensão alimentícia. Essas não entram no acordo. E quem é que pode pedir essa ajuda? A lei foca em pessoas que agiram de boa fé, que se enrolaram por causa de imprevistos, os tais acidentes da vida, como perder o emprego, um problema sério de saúde, sabe? É importante dizer, dívidas feitas para comprar coisas de luxo ou por alguém que já pegou o dinheiro sem intenção de pagar, agindo de má fé, não são cobertas. Ok, a gente já entendeu a lei, as regras, agora vamos ao que interessa de verdade. Como começar? Como dar o primeiro passo? Vamos para um guia bem prático para iniciar essa renegociação. Tudo começa com 2 ações muito concretas. Primeiro, organização. É preciso ter uma visão clara de toda a situação financeira. E segundo, tão importante quanto, é buscar a ajuda de quem entende do assunto para orientar nesse processo todo. Então, na prática, o que fazer? Primeiro, organizar a papelada. Juntar todos os contratos, faturas de cartão, boletos de empréstimos, tudo que compõe a dívida. E, ao mesmo tempo, organizar os comprovantes de renda e de despesas fixas. Com tudo isso em mãos, o próximo passo é procurar o PROCON do seu estado ou a Defensoria Pública. Eles oferecem assistência gratuita e especializada para dar início ao processo. No fim das contas, depois de todo esse caminho, qual é o grande objetivo? É muito mais do que só pagar as contas. É sobre reconquistar a saúde financeira e, principalmente, a tranquilidade. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A lei do superendividamento é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa.
Ela oferece um caminho real para a reorganização. A pergunta que fica é: com esse conhecimento em mãos, qual pode ser o primeiro passo para retomar o controle da vida financeira?